Ao vivo agora, tá? Vamos ver se o pessoal já tá lá. Estão escutando agora, está alto. Boa noite, gente. Dando um pouco bem aí, tá? Esse já tá, o pessoal já entrou. Boa noite, gente. Quem já entrou, já deram curtida. A Dira já entrou. Boa noite, Dira. Isaías Reuel. Boa noite, gente. Vou esperar vocês entrar, tá bom? Pode compartilhar o vídeo e convidar amigos para participar da live. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Rose. Rose Santos. Boa noite, seja bem-vinda. A Cris também tá aí, né? Crislaine. O Reuel também. Vamos entrando, gente. O Luiz Fernando já tá aqui, como prometido. Saudações a todos. Boa noite. Ó, tá subindo o número, hein? Tô gostando de ver. O grupo tá animado. Tá animado o pessoal hoje, hein? Quem mais tá ali? Deixa eu ver, a Nani entrou, boa noite. Mas a Ercília também. Coloca boa noite aí, gente, para poder dizer o nome de vocês. Subindo rápido, né? Vocês podem compartilhar o vídeo, tá bom? E convidar amigos aí para participar. Alguém escreveu que tá de barriga cheia? Ah, jantou antes, né? Para poder participar da live. É isso aí, fica com a gente até o final, hein? Sejam bem-vindos, todos vocês. É isso aí, gente. Vamos iniciar? Boa noite a todos. Desde já quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Fica conosco até o final. Já está aqui o Luiz Fernando, como prometido, bacharel em Direito. Né, o tema hoje é a função dos três poderes. Né? Semana passada a gente falou sobre a divisão, mas ele pode, aqui hoje, ele vai ficar à vontade, pode dar quiser falar também, para poder fazer a linha de raciocínio dele, tá bom? E vocês vai ficar a critério dele de vocês fazerem a pergunta, tá bom? Então eu vou passar para ele, desde já quero agradecer, Luiz Fernando, pelo convite, né? Obrigado. Logo assim, de cara ele aceitou, né? Por isso que falo que tem amigo mais chegado do que o irmão, né? E quando a gente tem também um esposo que tem amigo, fica mais fácil para a gente poder aí realizar os nossos projetos. Como vocês sabem, estou fazendo licenciatura em Filosofia, esse é o estágio híbrido projeto de extensão, estágio supervisionado, observação e prática do ensino médio, tá? Eu faço a minha graduação pela Universidade Uninter. Desde já quero agradecer a todos os professores da Universidade Uninter, do curso de licenciatura em Filosofia, todos os coordenadores, tá, do estágio híbrido Humanidades, muito obrigado, né, por nos proporcionar esse estágio para que nós pudéssemos dar aí a continuidade ao nosso curso, né? Eu agradeço o Polo de Praia Grande na pessoa da professora Virgínia, que tem nos dado aí um apoio, tem nos ajudado, muito obrigado. E agradeço vocês, né? Porque como eu falei que o estágio projeto de extensão é uma ponte da Universidade Uninter
com o universitário e a sociedade. E o tema que estamos abordando é a divisão dos três poderes, e hoje com Luiz Fernando vai estar aí falando sobre as funções de cada um deles, tá bom? Fiquem à vontade, com certeza ele vai dar oportunidade aí, né? O pessoal, para vocês que estão fazendo pergunta, não deixe, se tiver alguma dúvida, gente, não deixe de perguntar, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Aí eu passo aqui para o Luiz Fernando. Bom, boa noite a todos. É um prazer, viu, Elisângela, estar aqui participando, enfim, né, dessa exposição. Para mim é uma honra, inclusive vocês que são alunos aí, são todos alunos da... Não, são a sociedade pessoal que foi convidado para participar. Perfeito. Bom, todos vocês que estão participando desse momento, para a gente falar um pouquinho, né, lembrar um pouquinho sobre a divisão dos três poderes, né, o porquê e aí a função. Não é bicho de sete cabeças, né, a gente vai poder chegar assim e discorrer de forma simples, né, mas antes de mais nada, talvez alguns até me conheçam, mas eu tenho que me apresentar, né, e não me estranhe a forma como falar. Às vezes, se eu chegar assim, né, me inspirar, se sentir inspirado em fazer uma brincadeira no discorrer, não estranhe, né? Fala assim, pô, o negócio é meio maluco, né? Ele começa a expor dessa forma. Mas vamos lá. Então, deixa eu me apresentar então. Como já foi falado, meu nome é Luiz Fernando, sou funcionário público, né, servidor público, trabalho na Guarda Civil Municipal, sou inspetor-chefe e, bom, sou formado em teologia, né, concluí esse curso de teologia na Universidade Católica em 2006. Logo em seguida, também eu ingressei no curso de Gestão de Segurança Patrimonial e Pessoal. E por fim tive a oportunidade, em 2014, de ingressar no terceiro curso, que é realmente assim, o curso de Direito. Eu estava até explicando para a Elisângela que era o curso que eu estava almejando, que faltava completar. Se eu já cheguei e falo assim, agora chega de estudar, não. A gente está sempre estudando e penso em outros cursos aí. No momento estou fazendo pós-graduação em Direito Constitucional e Administrativo. Então me formei agora, né, não muito tempo, final de 2018, né, e enfim, essa apresentação que eu faço para vocês. Sou casado, tenho um casal de filhos e já tenho 3 netos, né? Então já dá para ver aqui que eu sou meio carequinha, deve ser por causa disso. Mas eu não vim falar assim totalmente só da minha vida. Agora vamos para o que interessa. Nós viemos falar aqui sobre os 3 poderes, inclusive dando a pauta principal sobre a função dos 3 poderes. Vocês já devem ter visto, alguns dos senhores já devem ter visto, por exemplo, o que vem a ser os 3 poderes, né? O que vem a ser os 3 poderes? De onde que surgiu essa ideia? Então vamos lá. Antigamente, isso eu digo, entre o século XVII ao século XVIII, alguns pensadores, alguns filósofos já pensavam um sistema, uma forma de sistema, né, de governo, em que o poder não poderia ficar detido ou na detenção ou na retenção de uma pessoa. Ou seja, o poder de governar, mas no entanto esse poder de governar quanto a legislar, criar leis, julgar e executá-las, não poderia ficar na mão de uma pessoa. E se nós formos voltar atrás, nós podemos ver que o que havia no mundo, o sistema de governo, era a monarquia em alguns países, a maioria deles a monarquia, sim. E outros já estavam despontando já no século 17 a 18, o imperialismo que, de qualquer forma, era o poder autoritário e estava na mão de um só. Em que pese haver o seu círculo ou o conselho, né, para poder chegar assim, um conselho ou um grupo de ministros que pudesse realmente assim orientar o rei ou o imperador quanto às suas decisões. A questão é que, de qualquer forma, esse poder ficava na mão de uma só pessoa. Muito bem. Então, aí alguns pensadores começaram a imaginar como deveria ser, a fim de que o Estado, e quando se fala o Estado, mas
o pensamento na época não era tão amplo como agora, ainda estava se raciocinando e chegando a uma conclusão de que forma seria o Estado. Tampouco alguns tinham assim o conceito de nação, né, de ser nação, totalmente um pensamento claro sobre isso, mas chegaram a pensar uma forma de como administrar um povo de uma melhor forma e justa, sem que houvesse abusos, sem que houvesse assim arbitrariedades, como já falei, assim, da parte de uma pessoa só. Então começaram a pensar assim na questão de dividir os poderes. Dividir os poderes. Um deles que começou a rascunhar essa ideia, né, foi o filósofo John Locke, o filósofo britânico, inglês. Num dos seus pensamentos, começou a fazer algum ensaio sobre essa questão da divisão dos poderes. Mas quem chegou um pouquinho mais longe, e inclusive a base do seu pensamento se materializou, né, na maioria dos países democráticos com relação à Constituição, nós estamos falando do filósofo francês Montesquieu. Vou até falar aqui o nome dele aqui por inteiro, Charles Louis de Second, mais conhecido como por Barão de Montesquieu, famoso, né, pensador, né, idealizador do iluminismo, que chegou assim realmente a começar a pensar como seria, né, um sistema, se não perfeito, mas o mais justo, um sistema de governo em que realmente a quem estava lá no poder, o rei, o imperador que seja, não pudesse abusar desse poder. E teria que alguém freá-lo. A gente fala da teoria dos contrapesos, né, e freios. Alguém tem que... E é importante a gente marcar isso, porque aí nós vamos ver tanto na importância, a função e a fiscalização. Lá na frente nós vamos ver da questão dos três poderes por causa disso. Tá? Mas vamos lá. Então, alguém que pudesse frear, certo? Aquele que detém um poder, que estava governando o país, quanto às suas decisões, à sua conduta perante o povo. Então imagine os senhores e senhoras, como é que era naquela época uma pessoa que executava as leis, ela criava as leis, se bem que na verdade criar, né, na prática, como eu falei, ele tinha um corpo lá de conselheiros e chegava a pensar, mas o rei, né, aquele que estava ali no poder ali, ou que estava, né, detendo poder, o que ele chegava assim e pensava, ouvia os conselhos e pensava realmente o que era necessário, era mais para a coroa, era mais para o Estado do que propriamente para o povo. E quando pensava no povo, teria que obter essa vantagem. Então ele criava as leis, executava e julgava. Ele tinha um poder também de julgar, em que pese também ter um corpo de ministros, de conselheiros ou de escribas, né? Ou de escrivães na época, que pudesse formular as leis, mas é ele que tinha essa decisão. Então vocês imaginem então como deveria ser naquela época, certo? É só nós vemos aí, pegar os livros de história e nós vemos como é que as coisas funcionavam. Mas o povo realmente assim estava desgastado quanto a isso. Mas não somente o povo, mas aqueles também que realmente queriam ter a liberdade, né, dos seus direitos. Então Montesquieu começou a pensar no seguinte: como que funcionaria se esse poder fosse dividido em três, usando a lógica. Bom, já que o rei ele governa, né, executando essas leis, mas antes cria as leis e julga, então como que seria um governo em que o rei só executasse, só realmente assim teria que fazer aquilo em prol ao povo, em prol ao Estado? No entanto, um outro grupo, um outro corpo de conselheiros criava as leis e o outro julgava algumas questões, inclusive até mesmo submetendo aquele que estava no poder a esse julgamento, porque
ele descumpriu as leis. A gente volta um pouquinho para John Locke, porque ele foi importante também na questão para poder desenvolver essa ideia, por causa um dos seus escritos, falando sobre o contrato social, o pacto que há e que deve haver entre o povo e o Estado. Nós, na verdade, atualmente, nós também temos esse contrato social. Nós escolhemos as pessoas que estão lá no poder e essas pessoas nos representam. Nós colocamos pessoas, e isso é importante, agora que nós estamos passando no momento aí das eleições, do pleito, em que devemos escolher os vereadores, depois a gente vai frisar isso no final, pessoas que estão representando, né, aqui no município, representando eu, você, todos nós, para criar as leis da cidade. São eles que estão nos representando e criando as leis em benefício da coletividade, em benefício à comunidade. Muito bem. O John Locke, né, o britânico, o filósofo inglês, ele pensou nessa questão de haver esse pacto entre o Estado. Olha, eu escolho você como meu governante, ou aquele que vai criar as leis, ou aquele que vai julgar, mas, no entanto, você deva cuidar dos meus interesses também. Mas demorou para que pudesse desenvolver bem essa ideia. Então chegou em Montesquieu, melhorou essa ideia. Realmente assim, vamos fracionar esse poder. É muito poder para uma pessoa só. Então vamos fracionar esse poder para que ele possa ser cobrado, marque bem isso aí também, possa ser cobrado por seus súditos ou por aqueles que realmente olham para ele como o chefe de Estado ou o seu líder e pedir para que ele realmente assim vê os direitos desse povo. Os meus direitos, os seus direitos, os nossos direitos. Isso com o olhar no passado. Muito bem. Então, nós vimos que essa ideia foi plantada. Na verdade, aí demorou, né? Vem a Revolução Francesa. Nós não vamos explanar sobre a Revolução Francesa, que foi muito importante, foi um marco na história da humanidade, porque ali já começou a criar um espírito de liberdade e com visão aos direitos, né, da sociedade, os direitos individuais de cada um. Isso foi desenvolvendo com o tempo, mas dando esse salto desde a Revolução Francesa e depois com a Revolução, né, dos Estados Unidos, para que pudesse ter a sua independência, chegando a outros países também que começaram a criar suas constituições. Aí nós chegamos ao nosso país, que em 1824 vislumbrou essa divisão de poderes, mas desculpa a expressão, né, não vou falar meia boca, né, já falando que é meia boca, mas ainda foi assim limitado, né, foi limitado. Esse pensamento só chegou assim, podemos dizer, com clareza, com a promulgação da nossa Constituição Federal de 1988, onde realmente diz assim, na Carta Magna, que eu vou ler para vocês, né? Se você tiver a Constituição, no artigo 2º, diz assim, vamos lá, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, eles são independentes, esses três poderes, lá, apareceram os três poderes aqui, certo? O Legislativo, o Executivo, depois nós vamos ver a função de cada um, né? O Executivo, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. É o que está na Carta Magna, ou seja, a Constituição. E aí vem dizendo assim, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre. Construir uma sociedade livre. Esse pensamento não é de agora, mas como nós já vimos, é um pensamento antigo. Liberdade. Liberdade para quê? Para que você possa realmente assim viver num país em que os seus direitos sejam respeitados, que você também possa cumprir os seus deveres conforme as leis, sem restringir o direito do outro, em prol da coletividade.
Então vamos lá, justa e solidária. Justa e solidária. E era esse o pensamento de Montesquieu, que ele queria ver assim realmente que um país ou um governo que tivesse sistema pudesse realmente governar com justiça e solidariedade. Então vamos lá, e continuando. Isso no inciso 1, né? Depois vem no inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional, quer dizer, o desenvolvimento do país. Inciso 3. Erradicar a pobreza, aí vem aqui uns conceitos, mas nosso país. E a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Continuando, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Muito bem. Esses são os objetivos de uma república federativa, aqui do nosso país, em que há 3 poderes. A União, ou seja, a União, o governo, o Estado, né? O nosso país, a República Federativa, constitui 3 poderes, independentes e harmônicos. O que significa isso? Que cada um atua de forma independente e ao mesmo tempo harmoniosa. Harmoniosa, sim, sem infringir, sem intervir nos direitos do outro. Mas aí você começa a colocar uma pergunta, fala assim, irmão, explica, né? Meu amigo, explica isso aí depois aí direitinho, porque o que a gente vê na realidade, a intervenção, nós estávamos conversando isso antes, né? Uma intervenção do STF, entendeu? Nas decisões do presidente, depois o legislativo diz que também vai ter que analisar a lei, aí brecando decisões, tomar decisões do executivo, de repente o executivo deixa de sancionar uma lei que foi lá, né, julgada, né, e realmente acolhida lá no legislativo, passando pela Câmara, né, e depois vai para o Senado, mas depois o presidente não assina. Isso aí não é um tipo de intervenção e interferindo nas decisões do outro? Como é que pode ser de forma harmoniosa? Sim, de forma harmoniosa, olhando para um bem maior, certo? Dentro do nosso ordenamento jurídico, que é realmente conforme a nossa Constituição, que é a lei maior, a mãe de todas as leis. É ela que rege todo o ordenamento jurídico e todos estão submetidos a ela. Então, no caso, esses 3 poderes, eles funcionam e devem funcionar de forma harmoniosa, respeitando-se uns aos outros, justamente acolhendo, e vou falar dessa forma, jogando as regras do jogo, mas conforme a Constituição, conforme a lei maior. Espero que vocês tenham entendido isso que eu estou querendo explicar. Mas tudo bem. Então vamos lá. Tá, então se tem esses 3 poderes, antes de falar qual a função de cada um, qual a importância deles? Já foi falado. A importância deles é justamente para que, de uma forma justa, mais justa e solidária, o Estado passa a olhar os direitos individuais e coletivos de forma em que, como já falei, justa, e que ele possa, de forma a executá-las conforme as normas, e sempre pautando ali dentro das normas, respeitando esses direitos, para que o país tenha um desenvolvimento melhor, dentro dos seus objetivos previstos na Constituição. E só dessa forma é que ele pode chegar assim realmente cumprir ou satisfazer os anseios dessa sociedade dessa forma, somente dessa forma. Porque se vamos lembrar lá, se voltar a realmente colocar um poder na mão de um só, poderá haver abusos e arbitrariedades. E isso a história já provou que isso acontece. Tá? Muito bem. O Legislativo. Falou aqui do Legislativo, está no artigo 2º da Constituição. Qual é a função do Legislativo? É criar leis. Criar leis. Realmente criar leis, analisá-las, certo? E realmente acolhê-las, julgá-las.
essas leis e realmente visando sempre os anseios da sociedade. E quando ela cria essas leis, ela coloca uma condição para que todos possam cumpri-las. E as leis que são criadas, elas têm como parâmetro a própria Constituição. Ela não pode realmente assim sair fora do que é estabelecido as regras da Constituição. Então, se formos tratar que nem agora, né, foi criado aí recentemente o novo Código de Trânsito, que inclusive é bom todo mundo já dar uma olhada, né? e já foi sancionada. E, por exemplo, pegando o novo Código de Trânsito, foi criado, tudo ali foi discutido e tudo mais. Antes do presidente ter assinado também, passou, o judiciário também acompanhou, para ver se, depois nós vamos falar sobre o judiciário, se não há nada que realmente assim esteja fora do que é previsto na Constituição. Então a função do legislativo é justamente chegar assim, criar leis para a casa, né, para o Estado, certo? Da forma mais simples que nós podemos chegar assim e explicar. Muito bem. O executivo ele tem a função de cumpri-la, né? De executar realmente assim as leis, de pôr em prática aquilo que é estabelecido na própria Constituição, visando o direito de todos. Então, da forma mais simples, o executivo vem para executá-las. Antes de mais nada, antes de a gente continuar assim discorrendo, aqui é que compõe, certo? Quem são os integrantes do Legislativo? No caso, né, olhando assim no âmbito federal, né, são os nossos deputados, né, na Câmara lá deputados, lá na Assembleia, são os nossos deputados que criam realmente assim as leis. Depois vem o Senado para que possa chegar a se analisar e realmente dar o acolhimento assim final, que também eles podem chegar assim, também dar algum acerto, fazendo parte dessa criação das leis aqui no nosso país. Muito bem. Do Executivo é o chefe de Estado. No caso, hoje, como o nosso país, né, o sistema é presidencialista, ou seja, nós temos um presidente para poder governar, e ele é o chefe de Estado, então ele é o que executa as normas, né, ou as leis estabelecidas. Muito bem. E o Judiciário? Aí fala aqui do Judiciário. O que o Judiciário faz? Qual é a função dele principal? Eu estou falando função principal, tá? Depois nós vamos ver aqui um detalhe muito interessante. O Judiciário, ele é o guardião das leis. Ele é o guardião das leis. Então, ele realmente julga, mas antes de julgar, ele analisa todas as questões e vê se nada transgride o que está previsto no ordenamento maior, e é óbvio, né? Também nas demais leis infraconstitucionais, que são os códigos, as leis que nós temos aí dentro do nosso ordenamento jurídico, que coordenam aí a nossa sociedade. Então, a função do judiciário, antes de julgar, é realmente defender as leis. Por isso que fala que o judiciário é o guardião da Constituição, é o guardião das normas. Por isso que muita gente vê assim algumas intervenções. A lei é criada, mas aí, por exemplo, qualquer cidadão ou qualquer órgão que represente esse cidadão, quando vê assim que aquela lei que está para ser sancionada, ou que foi criada lá na Casa da Câmara, ela realmente transgride um direito, seja ele individual ou coletivo, e quando ele entra com uma petição para que essa lei seja revista, o judiciário ele intervém. Ele intervém, analisa, e aí ele diz. Aí fala que é a boca do juiz, né? ou a boca da lei, né? A boca do direito. Quando realmente assim, aí nós vemos lá o Supremo, né? Quando analisa grandes questões, aí chega lá e diz se realmente aquela lei ela transgride a Constituição e ela deve ser revogada,
ou não. E ele dá o seu parecer. Então, essa é a função de cada um desses três poderes. Mas vê só que interessante. Eles não ficam, por exemplo, o executivo, a função principal do executivo também é administrar. Então ele administra. Ele realmente gerencia, né, o país. O que significa isso? Que realmente, dentro da lei, certo? E para executá-la, ele tem assim a prerrogativa, através de emendas constitucionais, decretos, realmente assim, determinar algumas ações por meio dessas leis ou documentos, para que realmente a máquina administrativa do Estado, ela possa caminhar e dar andamento para o país, certo? Então, o executivo cumpre, administra, certo? Mas também, nessa questão de criar uma emenda constitucional, e tem essa prerrogativa de criar os decretos e tudo mais, aí você pergunta, mas o executivo está criando uma lei, no caso, se ele tem essa prerrogativa, né? Se bem que a emenda constitucional tem a participação, né, da Casa das Leis lá, o Legislativo. Mas, no caso, de forma bem simples, o Poder Executivo também pode criar suas leis internamente para poder chegar assim, administrar e dar andamento, né? Fazer com que a administração pública ela caminhe. Ele tem essa prerrogativa. E nem por isso ele está intervindo, certo? Criando algumas regras, algumas leis, ele está intervindo na função do legislativo, porque é uma prerrogativa dele, certo? E ele deve fazer isso, não tem como. Ele tem que, em algumas questões, regulamentar aquilo que está previsto no ordenamento jurídico. Muito bem. O legislativo, por sua vez, além de criar lei também, ele também dentro da administração, certo? Ele também executa, ele também tem essa função também. E o judiciário também cria algumas regras, cria algumas leis dentro da sua competência e também executa. Ou manda executar, né? A gente fala executa, mas na verdade manda, né, os outros executarem. Mas sem, contanto, interferir na competência de cada um. São as prerrogativas que eles têm para poder gerir, né, ou administrar, certo? Dentro da sua área de competência, dentro das suas atuações, dentro das suas funções. Então, aí nós vemos dessa forma, claramente, aquilo que nós vimos no artigo 2º. São independentes, eles têm uma independência de atuar. Senão, não tem como, certo? Eles têm independência de atuar. E são harmônicos, ou seja, eles trabalham de tal forma que não atrapalha o andamento do país. Mas às vezes falam uma outra coisa também. Não, mas espera lá. O que a gente vê aí nos noticiários, certo? Umas questões aí, tudo aí que, por exemplo, era uma questão do Poder Executivo fazer ou o Legislativo criar a lei e acaba o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é do Judiciário, criando a lei. Como que pode isso? Criando a lei, interferindo no que o Legislativo deveria fazer, mas não fez. A gente fala nesse caso que também é uma prerrogativa de judicialização, ou seja, é um ato em que o próprio judiciário, quando vê que, por exemplo, pegar um exemplo aqui claro, né? O legislativo criou uma lei, mas essa lei precisa ser regulamentada e alguém questiona como que deve ser cumprida essa norma, aí se ninguém se manifesta, se o executivo não se manifesta, que também poderia se manifestar, a lei está lá, está criada, mas se o executivo não se manifesta, se o legislativo não regulamenta essa lei, aí no caso o judiciário toma a decisão, né? Ele se coloca, até
dentro da prerrogativa dele, é uma obrigação ele realmente assim, não só dizer o direito, mas resolver essa questão. Então ele regulamenta essa lei que foi criada, que está dentro do ordenamento jurídico, mas ele regulamenta. Exemplo, o direito de greve, estava comentando aqui com a Elisângela antes da gente começar aqui. A lei de direito de greve. A lei, nessa questão. Para os servidores públicos, para os servidores públicos, falta uma regulamentação. A lei existe e diz que, inclusive na Constituição, ela prevê isso, inclusive que os servidores públicos têm direito a exercer a greve, mas não diz como, certo? Não diz como. E aí, quando o judiciário civil, porque ele tem que ser provocado, quando o civil provocado para poder entrar nessa questão, o que foi decidido na época, e ainda é assim, salvo engano, e ainda é assim, estabeleceu-se que, como parâmetro para regulamentar esse direito de greve exercido pelos funcionários públicos, toma-se o Código Civil. Toma-se o Código Civil, a CLT, né? O CLT, e o Código Civil também com algumas previsões. A consolidação das leis trabalhistas tem lá, e o Código Civil também com alguns parâmetros de como deve ser exercida esse direito de greve, como deve ser exercida essa greve para os funcionários públicos. Caso contrário, o servidor público vai ficar, desculpa por falar, mas chupando o dedo. Como é que a gente vai chegar assim? Está lá dizendo que pode, mas e aí? Quem que vai chegar a dizer como que deve ser feito? Então, vocês entenderam? Então, a divisão dos três poderes, repetindo, ela veio para poder chegar assim, frear, certo? E colocar um contrapeso de quem está no poder. Para concluir, você deve estar se perguntando assim, e quem é que fiscaliza esses poderes, hein? Quem é que fiscaliza esses poderes? Quem é que realmente assim chega assim e fiscaliza? Bom, tem duas formas de fiscalizar, mas a primeira é um fiscaliza o outro. É mesmo, velho? Um fiscaliza o outro. Um fiscaliza o outro. A Constituição prevê, inclusive, o judiciário, que é o guardião da Constituição, nesse quesito, o judiciário, podemos ver que ele está, vamos falar dessa forma, está acima. Porque é óbvio, né? Porque é ele que supervisiona as regras, né? De como governar. Então ali ele está por cima só observando. Mas também tem os órgãos internos, e aí eu quero dizer, essa forma de um fiscalizar o outro, observar o outro, para ver se, por exemplo, o legislativo, se ele está realmente assim, né, se transgrediu algum ato, né, alguma regra, quando é acionado o judiciário, ele pode intervir e realmente julgar aquela decisão e até sequer punir conforme o ordenamento jurídico. Isso também acontece para o executivo, certo? E o executivo também tem esse poder quando ele veta a lei. É uma forma também de fiscalizar, dizer que isso aqui não pode, isso aqui não pode passar. O corpo jurídico lá do presidente, seus assessores, né, o pessoal que vislumbra a lei, chega e ele consulta também o judiciário e vê lá que não pode assinar essa lei. É uma forma também de realmente fiscalizar, chamar a atenção, olha, isso aqui não pode, por isso que eu não vou chegar assim a assinar. E põe para que o judiciário, né, o Supremo, no caso, analise essa lei. E tem os órgãos internos. No caso, sendo assim mais específico, pegando, por exemplo, no judiciário, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, certo? Federal, no caso ali do governo federal. Temos conselhos também que analisam, que fiscalizam as atuações dos magistrados, quando realmente assim estão saindo fora dentro daquilo que é previsto na Constituição, certo? Enfim, senhores, de âmbito federal, nós temos assim esses três poderes. De âmbito estadual, nós temos, certo,
Lá também a Câmara dos Deputados do Estado, temos o governador, o governador é o poder executivo. Na Câmara Estadual dos Deputados nós temos o poder legislativo. Assim como no município, como o chefe do poder executivo, nós temos o prefeito. E no legislativo nós temos nossos vereadores, os que criam as leis. Aí o judiciário do Estado e do município. Aí nós temos aí, né, no caso, dentro do judiciário, nós temos o Ministério Público atuando e fiscalizando esses dois poderes, certo? Temos o Ministério Público Estadual que vê a atuação desses dois poderes aí, né, tanto de âmbito estadual e municipal. Bom, eu acredito, Elisângela, não sei se deixei de falar alguma coisa, mas eu acho que passei todos os pontos, né, de que realmente pediram para que eu pudesse falar, né, dentro da atribuição, a atuação de cada um. Como falei, é simples, até no primeiro momento é simples, não é um bicho de sete cabeças a entender. O que é difícil entender é as regras do jogo, né, como é que eles fazem realmente assim, como é que eles resolvem algumas questões, né? E aí tudo que a atuação deles de forma detalhada, nós vemos também na Constituição, né, ali, entre os artigos 101, salvo engano, 102 e 103, né, da atuação deles, e enfim, é isso. A gente vê a importância da lei, né, para que pudesse aí harmonizar, né, e colocar, como você falou, um contrapeso, né, para que houvesse essa organização no Estado, né, e como você falou também da separação dos poderes, para descentralizar o poder da mão de um e dividir com pessoas diferentes para que pudesse haver essa organização, né. Isso é a importância da lei, né, a importância da lei que faz com que as coisas acontecem de uma forma controlada, né, harmonizada. E às vezes, como eu falei, eu estava conversando com você antes, que eu comentei na outra live, assim, às vezes o pessoal olha assim e fala, mas a gente vê tanta coisa fora do que diz, né, que é para ser cumprida na lei. A lei está aí, né? Se alguém sai fora dela, né, você pode até dizer melhor, eles estão indo contra as funções que eles devem exercer, né? Cada um na sua posição, não é verdade? Sim. É aquilo que nós falamos, né? A responsabilidade desses nossos representantes, essas pessoas que nos representam, que nós colocamos lá para governar, fazer cumprir as leis, administrar o país, criar as leis, certo? E realmente criar as leis de forma concreta, fazendo com que elas sejam realmente assim viabilizadas para todo o povo, para o bem, né, do comum. Ainda assim eles também têm as suas obrigações, as suas responsabilidades. Sim. Eles não estão assim à parte, até porque também são, né, ainda que agentes públicos, né, que estão ali, né, nos representando, eles não estão longe das suas obrigações, né, deveres previstos na Constituição. E com isso, aí é que vem aquilo que estava falando, né? Cada poder fiscaliza também o outro. Fiscaliza o outro. Quando vê que realmente há algo errado, né? E está prejudicando o andamento, geralmente, senhores e senhoras, geralmente o que acontece é quando o povo começa a sentir a dor, né, no pé, né, o calo lá doer, né? E aí entra com uma ação exigindo que seja revista aquele caso. Se for um ato de improbidade administrativa ou crimes praticados por esses agentes, aí nós vemos que geralmente o que chega primeiro, né, ao ouvido do povo são as notícias, né, noticiários, e aí já é uma outra coisa que acontece, mas de qualquer forma, tudo está previsto no ordenamento jurídico, na Constituição, como essas pessoas devem ser responsabilizadas pelos seus atos. E a lei está aí, né? E a lei está aí. Para dar esse respaldo. E como foi falado, você frisou bem, estamos num período aí de
eleição, né? Uhum. E é nesse momento que a gente tem que prestar bem atenção, né, em quem a gente vai colocar, né? Porque Justamente. são 4 anos, né? Sim. E se a gente não escolher bem, aí vai ser 4 anos aí, o pessoal, igual eu falei na outra live, que até a minha filha deu risada, vai ficar rodando, 4 anos sapateando e resmungando, né, e reclamando do governo que nós mesmos escolhemos. Por isso que a gente tem que ter cuidado aí. Dia 15, né? Já é domingo, aí já tem. Já é domingo. Já é domingo a eleição, então aí é analisar bem, como já frisou bem a função de cada um dos poderes, né? Que um fiscaliza o outro, eles são independentes e agora é analisar. Uhum. Ver quem vai escolher direitinho aí, para depois não se arrepender, né? Porque vai ter que ficar 4 anos aí esperando chegar uma nova eleição para poder trocar. Agora é a hora da mudança aí, pessoal. Como foi falado aqui, é a hora de analisar, não é verdade? Aí você vai deixar a pergunta, pessoal? Vai querer? Sim, já tá. Deixo aberto, né? Se eu puder responder, né, as questões que vocês querem levantar, né? Pode estar aberto aí a perguntas. Vamos ver, né? Se alguém tem. A gente pode perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida. Eu aceito. Pessoal, eu tô esfregando assim os olhos, não é porque eu tô chorando, não, tá? Tá emocionado, né? Gente, alguma pergunta aí? Muito bem explanado. Muito bem explanado. Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar aí. Ou alguma coisa que vocês queriam saber. Pode perguntar, gente, tá? Fica à vontade aí para perguntar, tá bom? Enquanto eles estão pensando, Elisângela, enquanto vocês estão pensando, né, a pergunta, se houver, né, algo interessante, assim, nós escolhemos, né, as pessoas que vão nos representar, por exemplo, lá no executivo, né, o chefe de Estado, no caso o presidente, os deputados e senadores, aqueles que vão criar as leis, que estão legislando, certo? Mas aí vem talvez alguém, não sei se alguém chegou assim, parou para pensar, tá, mas no judiciário, eu não escolhi tal ministro. É porque a gente não vota, né? Não vota. Não nós não votamos na escolha dos ministros. Mas veja só. No executivo, né? No executivo, mas olha só a importância do nosso voto. Presta atenção. O presidente, ele pode escolher o ministro, né, lá no judiciário, lá no Supremo. Como aconteceu agora, eu esqueci o nome do novo ministro que ocupou agora a cadeira, né? Mas foi uma opção, né? Uma prerrogativa do presidente, ele escolheu lá um ministro lá, tudo bem. Mas vê só a importância do seu voto. Você pode até pensar assim, mas eu não participei nessa escolha. Indiretamente sim. Porque você não escolheu aquelas pessoas que vão administrar o país e também criar as leis. Veja que essa pessoa que é escolhida pelo presidente, ele passa por uma sabatina. Ou seja, ele é avaliado. Por quem? Por quem? Né? Por aqueles que estão criando nossas leis. Né? Os deputados, os senadores, no caso lá, ele passa por uma sabatina. Questões, perguntas, para poder ver se realmente ele é a pessoa que deverá ocupar a cadeira lá no Supremo e que poderá chegar assim, defender, certo? Ser um dos guardiões da Constituição, correto? Completar lá, né, os 11, né, ali no Supremo. Então, vê só, vê como é importante uma coisa puxa a outra. Você não fala assim, não tem nada a ver com isso, não foi eu que escolhi aquele ministro lá. Sim, de certa forma escolheu sim. Indiretamente escolheu. Entendeu? Então, só para a gente entender claramente, uma coisa está ligada à outra. Tá bom? Tanto no Poder Executivo Federal, né, o voto
por exemplo, no caso do presidente, é o povo que vota, elege e põe no poder. Correto. E no caso, igual você falou, nos ministros, é o presidente que escolhe. Ele tem essa né? prerrogativa de escolher. E também, da mesma forma, no estadual, no poder executivo estadual. Sim, sim. O povo elege o governador e ele também escolhe quem vai fazer parte da secretaria do... Sim, justamente, bem lembrado. Os secretários, né? Todo o seu corpo ali para poder chegar assim, governar, né? Com eficácia, né? Assim a gente espera, o Estado ou o município. O município também, né? De qualquer forma, é nós que escolhemos. Nós que escolhemos. Indiretamente, como você falou, né? Justamente. Indiretamente, a gente colocando... Quem a gente coloca, eles vai escolher as pessoas para poder ocupar as outras áreas, outras mesas. Isso para mesmo. fazer parte de cada poder, né? Ó, eu assim, para vocês que estão nos acompanhando, eu não posso chegar assim e falar quem que você deve chegar assim e escolher para votar, porque você já tem seu candidato. Mas é um dever nosso orientar o seguinte, para que você possa escolher bem. E não fazer do seu voto, certo, uma barganha. Porque quando você pensa em você, já tive pessoas que falam assim para você, mas se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar? Tá? E aí o município, né, fica aí 4 anos, né, naquela situação. Quem é o culpado? Somos nós. Somos nós que aceitamos essa condição de troca, barganha ou omissão, né? Mas não quer chegar assim, põe um voto nulo, deixa em branco, não quer mudar essa questão, né, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Acho que tem uma pergunta lá, né? Não sei se é uma Aqui pergunta. está parabenizando o tema e assunto super importante. Parabenizando, não sei se é um grupo fechado, uma sala, pessoal. Estão parabenizando aqui, assunto bem importante. Eu vou apertar um pouquinho aqui, pode? Claro. Quando se trata assim, na época de eleição, assim, o pessoal Posso fala muito colocar de, opa, pode, de Obrigado. corrupção, né? Muitos não querem nem votar, muitos já falaram que não vai votar, não vai... Conversando assim, né? Até porque para poder ter um entendimento, para ter uma noção mais ou menos do pensamento das pessoas, né? Se fala muito assim do político corrupto, né? Que são muito corruptos. E a sociedade, quando barganha um candidato ou faz um trocadilho? Isso não é um certo tipo aí de corrupção? Quando eu peço algo em troca, eu chego para o determinado candidato assim e peço algo para mim assim, faço um trocadilho com ele. Dependendo da situação, não vou expor assim, dependendo de algo que a pessoa pedir ali, ó, se você fazer tal coisa assim para mim, eu voto em você, ou vender o seu voto, não é uma forma de corrupção, de se corromper, de ser, aí não trata somente do político, né? Às vezes até mesmo a sociedade, uma pessoa assim, acaba sendo corrupto também, não é? Sim, de forma passiva, sim, né? Está se submetendo a essa condição, com certeza. E eu digo mais, a gente critica tanto o nosso país, mas é assim, né, tem até um versículo bíblico, né, que o povo tem, como é que é? Você me ajuda a lembrar? Por falta de conhecimento, é isso? Não, o povo, esse aí está em Oséias, né, o povo se perde por falta de conhecimento, mas tem um que fala que o povo tem um governo, né, algo assim, né, me fugiu agora a memória do versículo, mas é até um versículo bíblico, ou seja, o povo tem um governo que merece, é mais ou menos assim, né, sintetizando. E isso é culpa nossa. Quando nós damos nosso voto por interesse próprio, pessoal, né? Pessoal, por barganha. Ou pensando em si próprio, né? Porque quando a gente vai colocar alguém no poder, igual você falou, né? No início, é coletivo, né? Sim. É pensando no coletivo, né? Quando se trata do município, pensando no município, igual no caso aqui de Praia Grande, né? No município de Praia Grande, eleger alguém que pensa no município, que pensa no povo, num todo, não só na pessoa ali. Porque
eu entendo assim, se eu tiver errado, você pode me corrigir. Se eu barganhei ali, se eu vendi o meu voto, né? Quer dizer, então, o vereador, ou o prefeito, quem quer que seja, o candidato que for, ali ele já encerra um compromisso comigo. Por exemplo, se eu posso chegar, de repente, essa pessoa ganha, eu chegar no gabinete dele, querer pedir alguma ajuda, ou mesmo pro bairro ali onde eu moro, ele pode, de repente, lançar isso, né? Sim, com certeza. Até porque o vereador, a obrigação dele é ver questões da coletividade, né? E também ele não deixa de ser, assim como também de âmbito federal, estadual, ele também, né, eu até esqueci esse detalhe também, ele também é um dos defensores da lei, da própria lei que ele criou. Então, quando ele passa a olhar o interesse de um acima do interesse de todos, ele está quebrando o compromisso que ele tem com a sociedade. Então ele rompe esse compromisso com a sociedade. É por isso que assim, a gente tem que pensar bem, né, nas pessoas que nós vamos votar, porque em quem que ele pensa. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? E tem muita gente que depois fica chateado, né, ou deixa de ser leal ou fiel para aquele candidato, porque aquele candidato, ele justamente fez cumprir a lei e está vendo os interesses da sociedade. E ela acaba chegando assim, se sentir magoada, porque ele não me ajudou, ele não fez o que eu pedi, né? Bom, não sei que acordo que você possa ter feito com aquela pessoa, na verdade você já começou errado como você quis barganhar. Estão falando aqui, não dá para saber quem está perguntando. Tentamos até escolher um bom candidato. É verdade. Às vezes a gente tenta, né? Igual eu falei, às vezes a gente olha assim... A Elza? A Elza que está falando, né? Tentamos até escolher um bom candidato, porque não está aparecendo aqui o nome, tá bom? Aí qualquer coisa você olha aí, Edvaldo, vai falando pra gente, tá? Chega no poder e muda. Tá dizendo, tentamos até escolher um bom candidato. O problema é que ele chega no poder e muda. É aquele negócio que eu falei, tem uma boa oratória e até fala coisas que convence a sociedade, o povo ali, e a pessoa acredita, né? E aí o que acontece? Quando chega lá, às vezes é tanta promessa que fala, tanta coisa que vai fazer, que vai mudar, que vai inovar, que isso e aquilo, e a sociedade assim, olha para aquilo e vê a necessidade que tem, no caso aqui é o município, como vai ter a eleição aí para municipal, acredita naquilo, né? E quando ele vai cair lá dentro, ele vai ver que o negócio não é tão fácil como ele pensava, olhando de fora, né? E tudo aquilo que ele prometeu, ele não chega a fazer nem a metade. É aí onde ela falou aí, que às vezes até tentamos colocar alguém lá dentro, mas chega lá eles mudam totalmente o conceito que ele teve, que ele falou e faz oposto aquilo que ele prometeu pro povo, né? Aí, Elza, vou responder uma coisa para você. Aí vê só que interessante, nós temos o poder de fazer mudanças, né? Muda. Olha o exemplo dos Estados Unidos. Vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Lá o sistema do pleito é totalmente diferente do nosso, né? Deu para ver que parece que o povo agora entendeu melhor, né? Mas 4 anos atrás tem muita gente que ficou assim em dúvida, né? Mas como é que pode? A candidata Hillary Clinton, né? Ela foi escolhida pelo povo, mas não ganhou. E acabou o Trump ganhando porque realmente ele obteve para dentro do pleito, né, que é o sistema deles lá, meio estranho, mais 270 delegados que possibilitam ele ser legalmente, conforme as regras do jogo lá, daquele país, ser o presidente da nação. Tudo bem, levou aquela. Viu agora a resposta do povo? Viu agora a resposta de tudo o que aconteceu? Maciçamente, né? E ainda ficou meio que apertado ainda, mas o povo deu uma resposta. Não queremos você como presidente. Não queremos você presidente. Alguma coisa, não precisa nem falar, né? Não vou entrar nesse mérito, mas algo lá deixou muita gente descontente lá e deram essa resposta. Nós temos esse poder. Nós temos esse poder de escolha. A pessoa chega assim, não funcionou, tudo bem, essa tu levou, mas daqui 4 anos, né? Não me venha querer falar, trazer promessas, que a minha escolha poderá ser outra. Vocês entenderam? Então nós temos esse poder de fazer isso.
tá bom? A gente pode mudar a situação sim, mas para isso a gente tem que mudar nossos conceitos, né? E saber escolher e orientar os outros também. O nosso país está caminhando nessa questão. Ainda é jovem ainda, mas nós podemos educar. Mais alguma pergunta, gente? Isso que é importante, né? A gente... porque são 4 anos, né? Escolher e tentar a sorte, né? Porque tentar a sorte, porque a gente analisa e vê, bom, esse aqui vai ser um bom representante, né? Uhum. E se ele muda lá, o que ele falou, então ele como eu posso dizer, ele não cumpriu a sua palavra, né? Então, como você falou, 4 anos, daqui 4 anos, 4 anos é a hora do povo analisar novamente e tirar, tá na mão do povo, tá na mão do eleitor de fazer essa mudança, né? Sim, sem dúvida. Eu lembro, não vou citar nome, mas muito tempo atrás, até antes de ser funcionário público, eu e minha família, nós tínhamos feito uma opção para votar numa pessoa como vereador. Naquela época, mais de 20, 30 anos atrás. A gente passou a morar, naquela época, há pouco tempo aqui na cidade de Praia Grande. E aí, essa pessoa que é candidata a vereador entrou, mas enfim, realmente não cumpriu nada daquilo que ele se comprometeu a fazer pela sociedade. Quando chegou na época da próxima campanha, aí ele apareceu, batendo de porta em porta, e já foi logo pedindo para poder ajudar, aquele negócio, todo mundo de promessa e tudo mais. Eu me recordo bem que a minha família chegou assim e disse, sinto muito, mas não. Aí a pessoa chegou assim, mas como? Ofereceu dinheiro para pagar, não, eu pago isso, você trabalha para nós e tudo mais. Eu falei assim, não, porque tudo aquilo que você falou, os seus projetos, você não cumpriu, não cumpriu nenhum deles. E aí começou a dar uma desculpa, e veja bem, não era nenhum projeto assim, sabe, que ele não pudesse arcar, até porque eram as necessidades do município. E nem sequer fez um esforço de apresentá-las, de apresentar esses projetos, tais projetos. Ficou ali só sugando o dinheiro do povo. Enfim, essa foi a nossa resposta para essa pessoa. Além da corrupção, está entranhada... Dá para ler aí, Valdo? Dá para você ler aí? Além da corrupção, não está aparecendo tudo aqui não para gente. Está entranhada, né? Está entranhada em... Nós estamos com uma pessoa aqui que vai nos auxiliar a ver. Auxiliar aqui porque não está aparecendo o nome da pessoa, e também a pergunta aqui não está dando para ver completa. Não chegou, não? Além da corrupção, está entranhada em... Falta só completar a frase da sua pergunta. que está chegando atrasado ali para ele, né? Vamos ver se já está chegando aqui. A gente pode até responder do que você está querendo dizer, né? Além da corrupção, mais alguma coisa que realmente está no meio da sociedade, vamos dizer assim. Parece que é isso, algo que está no meio da sociedade. Vamos ver o que é. Nós vamos aguardar ver se realmente vem essa resposta. Talvez seja a cultura, né? Talvez muitas pessoas falam assim que é a cultura do povo. Vamos ver se... Vamos lá, concordo com você. Se o candidato tem... Nossa, está parecendo cortado pra gente, né? Bom, a pergunta que veio também pela a colocação, a frase, né, vem pela metade, está chegando atrasado, né? Mas eu acredito que nessa aí deu para entender, que concordou com aquilo que foi falado. Se o candidato não corresponde, né, com os nossos anseios, principalmente aquele que já teve essa oportunidade, muda, certo? Mas a gente não pode, isso é muito, tem que ficar bem claro para nós. Nós não podemos chegar assim e acabar cedendo
certo? Acabar cedendo às nossas necessidades. Eu abri aqui o computador, vai dar para mim ler aqui pro Luiz. Foi a Edneia Pereira. Ela disse assim: além da corrupção, está entranhada em alguns eleitores quando pensam no próprio umbigo. Tem o despreparo de vários candidatos que, na minha opinião, deveriam, antes de ser candidato, serem concursados. Perfeito. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu faço parte, no momento, do Ministério da Igreja, né? No caso, eu pertenço a essa Igreja Católica, tem um Ministério de Fé e Política. Esse ministério está a serviço assim, da comunidade, né? E ele cabe assim a evangelizar e orientar, né, os irmãos quanto a essa questão. Uma das coisas que se fala é a formação do candidato. Porque, vê bem, a formação, às vezes a pessoa é formada e tudo mais, mas a conduta dela não corresponde com aquilo que, politicamente correto, né? Uma conduta libada, né? Mas, por quê? Aí é do caráter da pessoa. Tem a Rosana aqui, Rosana Costa. Ela diz assim: concordo com você, se o candidato tem conhecimento do seu papel, não fará falsas promessas. E também tem o José Ivanildo, ele diz assim: boa noite. Na verdade, na minha opinião, o político não muda. Na verdade, a sociedade precisa amadurecer politicamente, porque às vezes o candidato promete coisas que não cabe a ele e nem é de competência desse tal político. E parte da sociedade acredita. Acho que tem mais coisa aqui. É interessante porque essas duas colocações... Falta atenção, abraço. As duas colocações estão corretas, tá? Pegando aqui, e vai continuar aquilo que eu estava falando, né? Que está dizendo aqui, concordo com você, né? Quem que está falando mesmo? A Renata, né? O José Ivanildo falou a Rosana. A Rosana falou: concordo com você, se o candidato tem conhecimento do seu papel, não fará falsas promessas. Justamente, um candidato formado, a margem de cometer, certo? Alguns deslizes é bem menor, é bem pequeno, tá? É bem menor. A margem, porque ele tem uma consciência, tem uma boa formação. Isso vai depender também assim, do caráter da pessoa. Aí o vereador, como ele vem do povo, e as pessoas que vão estar votando nele ali, tem ali um conhecimento, pelo menos a gente pensa nisso, né? De quem a pessoa é, porque às vezes a pessoa é uma ótima pessoa, mas não tem uma formação, ela poderá ser levada pelo sistema. Ser levada pelo sistema. Um sistema que nós mesmos deixamos implantar. E aí entra aquilo que o Ivaldo comentou ali, que ele falou assim, ó, para mim, na minha visão, não muda. Em parte ele tem razão, porque a sociedade também tem que mudar. E isso que nós estamos fazendo aqui, esse bate-papo, viu, Elisângela, que nós estamos conversando aqui, tudo, sim, colocando essas questões, é uma forma de nós refletirmos e obtermos conhecimento, mas também não para ficar só para nós mesmos, mas também levar adiante. Levar para essa juventude aí, que apesar que muitos falam assim, a juventude não liga para nada, não está querendo saber de nada. Não é totalmente assim. Eu sei que está difícil, mas num dado momento, quando se abre um espaço para o diálogo e realmente orientar essas pessoas, e não só os jovens, mas todas as pessoas também imbuídas nessa missão, aos poucos nós vamos melhorar, certo? Essa consciência coletiva. Mas isso, veja bem, é a longo prazo, mas tem que começar por nós. Tem que começar por nós. E nós temos que ser essa voz, né, de orientação. Porque aí eu vou repetir aquela frase bíblica também que nós falamos desde o começo. O povo se perde, né, por falta de conhecimento. Você tem o conhecimento, eu tenho, nós estamos discutindo aqui, e a gente não coloca isso adiante, o povo vai ficar nessa condição e não muda, que nem o José Ivaldo falou. Por isso a importância da informação, né? Sim. De trazer à sociedade, né, o conhecimento aí para poder, né, ir para as urnas consciente, né? Aí não vai poder dizer assim que
que não tinham orientação, que não sabia, né? Então, por isso que é importante, eu achei importante esse tema por causa disso. Porque hoje, quem está assistindo tá sendo informado, né? Tá tendo conhecimento de cada função. Como o José Ivanildo falou, que a parte da sociedade acredita por falta de atenção, né? Às vezes não presta atenção, ou também, como eu falei na outra live, não tem a curiosidade de saber, de ter um conhecimento mais a fundo, de pesquisar sobre a política, sobre os três poderes, a função de cada um dos três poderes, do candidato, né? Porque quando vem aí com outro pensamento que é fora do que está na lei, né? Que está na Constituição, a pessoa já tendo o conhecimento, a informação, ela já vai ficar com o pé para trás, né? Poxa, mas o que eu sei sobre a função a sua função, né? Porque tem gente que tem coragem de falar, né? Não é essa aí. Né? A sua função é essa. Então, o que você está propondo aí, está falando, está totalmente fora de cogitação. Essa não é a sua função. Então, já na hora da pessoa já ter um pé atrás e pensar bem se vai dar o seu voto ou não, não é verdade? Justamente. E antes do pleito, meus amigos, nós temos mecanismos, né, mecanismos jurídicos, algumas ações, que nós podemos estar apertando essas pessoas para elas poderem realmente assim cumprir, ao menos, parte daquilo que ela se propôs a fazer, a se comprometer. Coisas que estão previstas na lei, que não é nada impossível. Então nós temos mecanismo para isso, algumas ações para isso aí, certo? E então basta a sociedade realmente se mover quanto a isso, ter conhecimento disso. Aqui o Reuel, ele fala assim: boa noite, Luiz Fernando. Em relação aos três poderes, existem países que não utilizam essa tríade, né? Sim, existem, né? Existem. Tem países assim, nós vemos assim, aqueles que ainda têm, né, os países autoritários, o poder autoritário, né? Onde há um ditador, um regime em que a democracia, certo? Ela não é estabelecida, tá? Tem alguns países aí do Oriente Médio assim que não tem isso, né? Lá o poder está na mão de uma pessoa só e acabou, certo? E acabou. Então realmente assim tem alguns países que na maioria deles não democráticos, né? Não tem essa divisão, né? Não tem essa divisão. Que ainda está na mão de uma só pessoa, né? Justamente. A Elza diz assim, meu óculos embaçado, diz assim: esses políticos deveriam passar por um probatório. Não faz o seu papel com a sociedade, tem que sair, não ficar 4 anos. Essa aqui é verdade, né? Se pudesse, mas quem é que vai criar uma lei como essa aí, né? Que tem um estágio probatório Ficou um ano, não procedeu, já corta, põe pra fora. Quem falou mesmo? A Elza. Elza, aí não ia ficar ninguém, eu acho, quase ninguém, né? Não, ia ter que ter eleição. Mas olha, uma coisa é certa, nós podemos ver que houve uma melhora, né? Se a gente analisar bem, vamos retornar aí, foi traumático, né? O impeachment que nós sofremos, tudo isso que aconteceu no país foi um tumulto tremendo, mas foi muito importante. Foi muito importante. Foi muito importante porque é o seguinte, e ainda continua, né? Tiver políticos aí, agentes públicos, né? Cometendo um monte de irregularidades e sendo responsabilizados. Então, para nós, a gente choca e fica decepcionado. Porque como é que pode, fulano... Vou falar uma coisa para vocês, ainda bem que está aparecendo, que está sendo mostrado. Porque tempos atrás, a gente não via isso. Verdade. A gente não via isso. A coisa ia rolando e acontecendo, a gente não via isso. E estava lá, a maçã podre estava lá, corrompendo todo mundo. E sendo levado lá. Mas não se via. Hoje nós podemos ver. E por que nós podemos ver? Aí, de fato, eu vou falar aqui para vocês, ó, tá aqui, ó. O povo está começando devagarzinho e nós temos que acreditar nisso. Você tem que acreditar nisso. Aos poucos, a nossa Constituição ela está sendo levada mais a sério. Nós temos 32 anos de Constituição, gente. Nós temos aí muita lenha para queimar. Sim. Né? O Reuel agradeceu pelo esclarecimento. O Eric diz assim, o Eric Pereira: o povo
é cego mesmo. O cidadão passa 4 anos sem fazer nada, quando chega em época de eleição, ele reaparece na maior cara de pau e ainda consegue se reeleger. Isso é verdade. Mas é o Eric, né? É o Eric que falou. Então, Érica, é um pouco de orientação, né? Formação, né? O nosso país ainda não tem ainda a cultura de, por exemplo, quer ver? Eu até faço aqui vamos dizer assim, né? Vou plantar aqui uma ideia que vocês também poderão se ajudar. Se cada segmento social, né? As igrejas, qualquer segmento social, tivesse um espaço, né? Para poder chegar assim, passar uma orientação, né? Quanto ao exercício de cidadania, as pessoas teriam uma formação básica e iam melhorando o seu conhecimento e a sua conduta durante a escolha dos seus representantes. E tudo isso acontece por causa disso, entendeu? Então, além do esquecimento, a pessoa não tem formação, então ela vai. Ela tem as opções de não se interessar por nada, está decepcionada com a política, e ela, não vou votar, não vou fazer nada disso. Ou senão, ela é engabelada de novo, entendeu? Porque não tem orientação, que acaba sendo, ela acredita, entendeu? Naquele político que não fez nada e voltou, entendeu? Ou que fez pouco, que decepcionou ela, entendeu? E tem uma outra coisa interessante. Nós não acompanhamos o trabalho de quem nós colocamos lá. Por exemplo, quem é que vai nas sessões na Câmara Municipal? Hein, Elisângela? Quem é que vai? Eu vou falar para vocês. Eu já fui poucas vezes, mas é por causa da minha atividade. Não tenho tempo. Mas aqueles que têm tempo para poder chegar a se acompanhar. Eu já escutei assim em rádio, assim, quando... Hoje está mais fácil, né? Está mais fácil, né? A gente pode acompanhar via internet, no rádio. Mas e aí? Né? Aí não acompanha, tá aí. Certo? Não vê lá o trabalho de quem o seu representante está fazendo lá. Se de fato, realmente ele está ali lutando pela sociedade. Se de fato ele está lutando ali pelo melhor pela sociedade, aqui na nossa cidade. Não sei se tem mais alguma pergunta, né? O Eric falou, mas ele some, só aparece a cada 4 anos, né? Aí chega com um monte de propostas e ideias assim, que agora vai melhorar, que vai fazer, que durante 4 anos fez vários serviços, que agora tem outra ideia para aprimorar, né, o governo. Aí só aparece, agora ele falou, ele some, né? Aparece depois de 4 anos, quando está chegando próximo às eleições, que ele quer se reeleger de novo, né? Então, gente... Mas fica na mão do povo, né? É o povo que... Sim. Se ele o povo exerce o poder aí, né? A soberania, né? A soberania, como diz aqui, ó. O povo exerce a sua soberania através do voto, elegendo seus representantes para que, segundo as leis, realizem corretamente tudo que o povo... que por si só não puder realizar, tudo que o povo por si só não pode realizar. Então a soberania é exercida pelo povo. Se durante 4 anos o cara sumiu, tu não viu, aí ele volta de novo, a decisão tá na mão do eleitor, né? É verdade. Olha, meus amigos, é aquilo que eu falei, você tem um poder de escolha. Sumiu, vem aparecer só depois de 4 anos, aí vai depender de você. Sim. Se você sentiu esquecido, então qual a resposta que você vai dar? Eu vou falar só uma coisa aqui interessante, sem citar nomes, mas acho que vocês vão entender. Se todo agente público, né, o político, porque ele tem um poder imenso, ele tem um poder do povo nas mãos. O bom político, o bom agente público, quando ele pensa no povo, e se ele for esperto para isso, ele eterniza o nome dele, a imagem dele na sociedade. Ele jamais será esquecido. Nós temos aí vários exemplos, se citar nomes, de bons políticos, que se não foram perfeitos, mas bons políticos, que fizeram muito pela sociedade e fizeram a sua marca, né? Deixaram a sua marca na história. Então, para isso, também depende de nós. Ver quem é essa pessoa, né? A sua formação, o seu histórico, o que ela realmente poderá fazer. E aquilo, repito, se ela teve a oportunidade, se não correspondeu, não tem problema, tem 4 anos ali,
Aí você vai dar mais faz espaço a para ela. mudança, né? A Edneia fala assim, eu assisti uma votação e fiquei chocada. Aí ela diz assim, eles estavam votando poda de árvores. Ela falou que estava assistindo uma sessão. Aí a Lília Pereira diz assim, precisamos acordar. Então, vamos lá. Se essa poda de árvore, né, que foi... Aí precisamos analisar o seguinte, né? Nós temos o Código de Posturas, leis aqui do município, eu estou pegando aqui o exemplo, ela estabelece algumas regras com relação a podas de árvore. Tem uma previsão lá para podas de árvore. E quem deve fazer a poda, certo? Então, assim, se eles fizeram lá o voto conforme a regra estabelecida no município, a gente tem que saber. Porque, senhores e senhoras, também a gente não pode chegar assim e falar, olha, né, que nós comentamos no começo, né, que um fato que aconteceu aí, aí começar a querer descer a lenha no vereador, no prefeito, dizendo que ele foi errado, sem que a gente saiba primeiro se o que ele fez, o que eles votaram, está correto conforme a lei. A gente primeiro precisa conhecer isso. E uma coisa do nós brasileiros é que a gente não se debruça nas leis, a gente não tem paciência para ler, a gente sequer tem paciência para ler um bom livro, certo? Um livreto, mas precisamos. Por exemplo, quantas pessoas conhecem a Constituição? Né? São poucos. Aí depois a gente não pode estar falando algo que não é, entendeu? Então, precisamos saber se esse voto que eles fizeram sobre poda de árvore, se está correto conforme a lei do município, se é correto ou não para a gente poder cobrar. Tá? E por quê? O que motivou isso também. Temos que saber os detalhes. Aí nós podemos brigar por isso. Ela falou, sim, Luiz, mas é uma coisa tão óbvia. Porque acho que ela achou assim que numa sessão que poderia, talvez, estar discutindo abordando um assunto mais assim interessante para a sociedade ou alguma lei para a melhoria do município, eu acho que é isso que ela quer dizer. Aí eles estavam ali votando, debatendo sobre um assunto de podação de árvore, em vez de estar ali falando algo relacionado para o povo, para a sociedade. Aí vem, viu, Lisângela, está acompanhando. Com tantas outras prioridades, né? Que acho que ela já tinha tantas outras prioridades e eles estavam falando sobre podação de árvores. Fazendo um meio campo. Eu concordo com você, se há outras prioridades, concordo até com você. Por isso que a gente tem que estar acompanhando. Mas é difícil estar acompanhando as sessões na Câmara. Mas, de alguma forma, por exemplo, se tem uma pauta importante para a cidade e ela não foi discutida, e se a gente tem interesse de saber o porquê, a gente tem que ir lá, mover a sociedade e cobrar. Então, por que aquele assunto lá, vamos lá, pegar um exemplo aqui, relacionado à saúde, por exemplo, ou os meios de transporte, né, a mobilidade na cidade, por que não foi discutido isso aí? Há quanto tempo está sendo falado assim tudo e está lá na pauta, por que foi? Aí procurar saber. Aí chega assim e cobrar. É dessa forma, entendeu? Até transmitida a sessão no Facebook, é bom falar. Estão lembrando aqui, até nós falamos aqui um pouco antes, né? Que as sessões na Câmara estão sendo transmitidas. Pela Facebook, né? Isso, então, aqui eu entendi muito bem que o nosso amigo aqui, o Divaldo, né? Ele está colocando. Não há desculpa hoje em dia, gente. Não dá para ir na sessão na Câmara. Você pode até, inclusive, ir lá, acessar lá e ver a última sessão na Câmara. Assistir. E aí você pode cobrar depois. A Bia Rosa, ela diz assim, as reuniões nas câmaras existem muitas brigas políticas, muito desrespeito, né? Ela diz que nessas reuniões acaba tendo muita discussão, muita briga e desrespeito entre os parlamentares, né? Entre os... Aí, gente, eu tenho uma opinião que eu não posso expressar aqui, né? Por questão de ética. Né? Eu não posso expressar aqui. Aí você imagina o que você quiser. Mas é assim, eu concordo que, vamos dizer assim, são algumas cenas, né? Um cenário assim que é mostrado ali que a gente entende que é desnecessário. Acaba até, vamos dizer assim, divertindo o povo. Acaba até divertindo o povo, se é que você me entende. Mas aí está a gente ficar atento. Eu vou falar uma coisa para vocês. Teve algumas questões que eu acompanhei em algumas sessões lá na Câmara que eu acompanhei,
E assim, o que eu achava que, né, que não tinha nada a ver, aquele momento, aquela cena, aquelas discussões e tudo mais, eu tive que ter a paciência de poder chegar e deixar passar aquilo, para depois fazer a cobrança. Se não foi discutida aquela pauta, ir lá depois conversar com o vereador. Eu já fiz isso. Mas é aquela situação lá, por que não foi discutido isso aí? Tá na pauta? Não tá. E por que não tá? Não foi. Entendeu? E perde esse tempo. Infelizmente, aí é uma regra do jogo que eles estabelecem ali. Mas se o povo começar a bater na porta, começar a gritar, se manifestar, incomoda a gente. Não deu uma vez, não deu a segunda, não deu a terceira. Você exercendo o seu direito, certo? Legal, sim, de certa forma incomoda. E vai fazer com que essas pessoas dêem uma resposta. Entenderam? Ao invés de ficar fazendo lá alguma coisa que, né, não deveria ter sido feita. E aí, pessoal, entenderam? Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Se tiver mais alguma dúvida, é só expor aí. Se não der pra gente entender aqui, eu olho aqui no computador. Tudo ok, gente? Entenderam? Parece que o pessoal entendeu bem. Espero ter sido claro com vocês, tá? Eu fiz uma abordagem simples, tá? Sem querer entrar em conceitos jurídicos meio complicados, né? Então, realmente assim foi de uma forma simples para a gente poder chegar a se entender o que são esses três poderes, né? Essa tríade, né? Tripartite, né? Poder tripartite. Sim. Também. E como funciona e como a gente pode chegar realmente... O Eric falou nota 10. Obrigado. Lília Pereira diz tudo bem explicado. Obrigado, agradeço. Assistindo, se tem mais alguém aqui. É isso aí, gente. Então vamos finalizar? Vamos. Pessoal, a Lília deu parabéns aqui. Né? E Rosana Costa está de parabéns. Bia Rosa, muito bem explicado. Cris, muito esclarecedor, parabéns. Obrigado, gente. Que bom que podemos aqui tirar, né, a dúvida, né? Assunto de extrema importância e muito bem explicado. Lu, Linha, muito bom, parabéns. Que bom, né? Que a gente alcançou o objetivo aí, né? Vocês não sabem. A Elza Pereira, gostei muito. Opa. A Néa Pereira, excelente. Que bom, gente. Lília Pereira, nota 10, que tenha mais lives dessas. Que bom. Olha, vocês não sabem, eu que agradeço, tá? Agradeço a Elisângela essa oportunidade. Agradeço ao meu amigo Edivaldo, que está ali no cantinho aqui. Ele está fazendo... O Edivaldo é o esposo dela, né? Ele está fazendo um trabalho de contra-regras, né? No teatro, nem sei se usa mais essa palavra, mas no teatro tem o contra-regra lá, acho que é contra-regra mesmo. Aquele que vai auxiliando, mostrando ali, vai para a direita, vai para a esquerda, faz assim. Então, ele está aqui nos auxiliando. E eu agradeço a esse casal pelo convite, porque é assim, meus amigos, né? No momento bacharel, estava explicando para a Elisângela, no futuro, lá na frente, penso em advogar, mas antes de lecionar. E eu gosto, é uma coisa que eu gosto, é realmente assim de transmitir, passar instrução, ensinar, orientar, isso aí eu gosto. Então foi um prazer imenso, tá? Acolhê-los. Obrigado, Elisângela, mais uma vez. Obrigado, Edivaldo. Obrigado a vocês por terem assim ouvido. Eu fico bastante feliz e assim, satisfeito porque eu consegui transmitir pelo menos alguma coisinha, né? Agora, só para fechar, está na mão de vocês aí, tá bom? Isso aí. O poder tá aí, absoluto, tá na mão de vocês aí para decidir aí, dia 15, gente. É a hora da decisão, né? A Nani disse boa noite, Nani Souza. E desde já agradeço a todos vocês, tá? Por terem interagido aí, foi muito bom mesmo. Vocês perguntaram, tirar a dúvida. E é assim, né, que eu sempre falo para eles, que a gente vai aprendendo um
Com os outros. com o outro, né? Eles fazem a pergunta e a gente aqui, conforme vai explanando e vendo os pensamentos deles, a opinião, a gente vai aprendendo também, né? Sim, vai sem aprendendo dúvida. juntamente com eles. Muito Sem obrigado pela atenção de vocês, gente. Boa noite, tá? Essa é a última live desse estágio, tá bom? Aí, o meu último estágio vai ser prática e docência, tá? E aí eu vou estar continuando com vocês, vai ser outro tema, tá bom? Eu vou finalizar o meu estágio, termina em dezembro, né? Se Deus quiser. E eu agradeço vocês por participar junto comigo aí desse estágio, né? Muito obrigado. E boa noite a todos vocês, tá? Obrigado por vocês terem gostado e ter interagido. Boa noite, Deus abençoe a todos, tá? E a gente se encontra aí, né? Eu tô sempre aí trabalhando aí na rua aí, pela guarda. E aí quem me reconhecer, fala assim, oi, aí fala, né, bate um papo, tá bom? Não tem nenhum problema. No peixe, né? Tá certo, é isso aí. Tchau, Muito obrigado. gente. Boa noite, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Até a próxima, tá bom?